Olá, oitavo ano, estamos de volta com a segunda parte da nossa revisão de Química, certo? E nessa segunda parte nós vamos falar sobre a classificação dos átomos. Quando a gente fala da classificação dos átomos, a gente sabe que leva-se em consideração o número atômico, o número de massa, o número de nêutrons e utiliza-se os seguintes critérios: os átomos isótopos, isóbaros e isótonos. Então vamos lá. Os átomos isótopos, preste atenção nisso aqui, ó, no P, isótopo, pô de quê? De prótons. Então significa que um mesmo elemento químico, repara que aqui, ó, todos são hidrogênio. Se é o mesmo elemento químico, todos apresentam o mesmo número atômico, que aqui é 1, tá? Eles são classificados como isótopo. Por quê? Porque é o mesmo elemento químico e é o mesmo número atômico, tá? Então, o número atômico é o número de prótons. Então, todos apresentam o mesmo número de prótons. Agora, quando a gente fala de átomos isóbaros, nós estamos falando de elementos químicos diferentes, ó. Aqui eu tenho argônio, aqui eu tenho potássio. Se o elemento químico é diferente, com certeza o número atômico vai ser diferente, tá? Mas o que vai ser igual aqui? O número de massa. Repara que aqui, ó, a massa é 39 e aqui a massa é 39. Então, nos átomos isóbaros, são átomos que apresentam o mesmo número de massa, só que o número atômico é diferente, então o elemento químico também é diferente, tá? E por último, nós temos os átomos isótonos. Olha aqui, isótonos, você tem um N. N de quê? De nêutrons. Nos isótonos, significa que o número de nêutrons é igual e vai ser diferente todo o restante, tá? Repara que aqui, ó, o elemento químico é diferente, o número atômico é diferente e o número de massa é diferente. Mas o que vai ser igual? O número de nêutrons. Se você colocar 40 menos 20, que é o número de nêutrons, deu 20. E aqui, 39 menos 19, o número de nêutrons também é 20. Então, se o número de nêutrons é igual, é N, ó, isótono, N de nêutrons, ok? Então, vamos recapitular mais uma vez aí, rapidinho. Quando a gente fala dos isótopos, nós estamos falando do mesmo elemento químico, mas se é o mesmo elemento químico, ele também possui o mesmo número de prótons, né? Que é o número atômico igual. Quando a gente fala de isóbaro, nós estamos falando de elementos químicos diferentes, mas que possuem o mesmo número de massa. E quando a gente fala de isótonos, nós estamos falando de elementos que possuem o mesmo número de nêutrons, ok? E aí o próximo assunto que nós vamos abordar é a lei de Lavoisier. Vamos lá. Quando a gente fala da lei de Lavoisier, nós estamos falando que a soma total das massas das espécies envolvidas na reação vai ser igual à soma total das massas das substâncias produzidas pela reação, tá? Então, a soma dos reagentes vai ser igual à soma dos produtos. Isso num sistema fechado, tá? Sem interferência de nada, a massa total ela sempre vai permanecer constante. Então, repara que aqui nesse exemplo, os reagentes apresentam um total de massa de 108,5. Ocorre a reação química e forma-se os produtos, que também apresentam um total de massa de 108,5, porque no sistema fechado, a massa total ela é constante, tá? Também coloquei aqui duas frases que são muito utilizadas para poder definir a lei de Lavoisier, que é o seguinte: na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. E essa outra também. Em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E por último, nós falamos da lei de Proust, tá? Essa lei diz o quê? Que a massa dos reagentes e a massa dos produtos que acontecem em uma reação, elas devem sempre obedecer proporções constantes. Então, repara que aí no exemplo a gente tem a massa de água. Não importa se você está numa quantidade de 4,5, de 9 ou de 18 gramas.
repara que a proporção é sempre de 1 para 8, tá vendo? Na última coluna a gente vê, a proporção é sempre de 1 para 8. Por quê? Porque não importa a quantidade de massa dos elementos que está sendo utilizada, a proporção sempre vai ser a mesma, ela é constante, tá bom? Aqui a gente encerrou a matéria do segundo bimestre de Química. Junta a primeira revisão com essa segunda revisão, tá? E aí vocês têm os pontos mais importantes do segundo bimestre. Um beijo para todos vocês e até mais!